Pessoal, então agora nós vamos retomar alguns processos da parte da manhã que nós não houve tempo hábil para fazer noturno devido, né? Então a gente vai começar a fazer agora. Agora vamos começar com dois de minha relatoria, são os itens 37 e 38. Acho que é isso, né? A gente tinha parado no 35, mas o 36 a gente já tinha feito. Então acho que o próximo pendente é 37 e 38. Se não for, vocês confirmam, por favor. Para minha anotação, acho que era isso. Então vamos lá, é 37, já está na pasta aí. Mendes Prev. É isso mesmo. É isso, né? Estou abrindo aqui. Esse processo aqui aí a questão jurídica, eu acho que é um pouco acho, mais interessante. É o seguinte, pessoal. É uma sociedade previdenciária, tá? Ela, na verdade, é isenta daquelas aplicações financeiras dela com base no 053. O que aconteceu aqui, efetivamente? Existia uma empresa do Grupo Mendes Júnior, que era Mendes Júnior Engenharia, essa sociedade que aqui que a gente está analisando o contribuinte, é a sociedade previdenciária desse Grupo Mendes Júnior, que tinha um precatório contra o DR de São Paulo, provavelmente alguma coisa de obra, né, que eles tinham, efetivamente, que eles faziam obra para o poder público. Então, existia um precatório que o titular era o emissor era o DR de São Paulo e o titular era a Mendes Júnior Engenharia. A Mendes Júnior Engenharia cedeu esse precatório para a Mendes Prev, efetivamente, alegadamente, segundo o contribuinte, porque ela é a patrocinadora desses planos de previdência da Mendes Prev, estava com contribuições atrasadas. O que acontece, efetivamente? Na hora que se paga o precatório, já houve a sessão. A sessão tem guarida constitucional para fazer essa sessão, efetivamente, isso não se discute mais aqui. Mas o que acontece? Fica a discussão jurídica o seguinte: a contribuinte alega que, como ela é isenta, esse valor foi indevidamente retido dela quando do pagamento do precatório. E aí a tese contrária, que é adotada pela autoridade privadora de primeira instância, é que o precatório mantém a natureza jurídica dele com relação ao cedente, que não era uma pessoa jurídica isenta, era Mendes Júnior de Engenharia, mantém durante toda a sua trajetória até o recebimento. Então é isso que a gente vai enfrentar aqui. Ele diz efetivamente que a situação seria indevida, e usou esse direito creditório em sede de decomp efetivamente, então nas folhas 1 a 3 é decomp, e aí você tem que se questionar se efetivamente a natureza jurídica está contaminada pela isenção da Mendes Prev, efetivamente, ou se ainda caberia retenção, que também não é discutido aqui, que se fosse a Mendes, caberia a retenção de fonte. Então, basicamente é isso. Agora eu vou relatar, já revelei o caso para você. Você vê, então é nem jurídico, não tem nada de muito fático aqui. Decomp folhas 1 a 3, desfaz 72 a 75, contribuinte tentava utilizar um direito creditório por retenção devida de forma junto ao DR São Paulo, como eu já relatei. Esse precatório foi havido pela recorrente através de sessão de direito registrada, tendo como cedente a Mendes Júnior de Engenharia. Então, se negou o direito creditório, o contribuinte, ciente do indeferimento do pleito, apresentou uma objeção de conformidade, o DRJ Belo Horizonte manteve, com base nessa argumentação, vou ler um trechozinho da ementa que resume a tese da DRJ, o cessionário de direitos creditórios creditícios representados por precatórios, como polo ativo da execução em fase da fazenda pública em substituição aos cedentes, recebe o crédito sem alteração da situação jurídica, estando o executado obrigado a cumprir a prestação devida ao cessionário, da mesma forma que cumpriria ao cedente. Ou seja, diz que mantém-se aquela natureza jurídica de tributável que tinha se pagasse ao cedente. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativos ao precatório. O crédito líquido certo instrumentalizado pelo precatório mantém por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato, a tese da DRJ, que ele deu origem, independentemente assim dele ser transferido a outro. Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou um recurso voluntário. Ela disse que, na verdade, por lei, ela é proibida de fazer qualquer tipo de atividade estranha à sua atividade fim, né, que é a administração e execução de planos previdenciários, que não
qualquer outras fontes de receitas, todos os ativos de operações financeiras resultantes dizem respeito a isso, né? A questão de gestão, administração e execução de previdência. Então, e que envolve administrar contribuições, recursos de contribuições e aplicar esses recursos, e obter ganhos de capital também oriundos dessa aplicação de recursos. Ela diz que sustenta que a tributação do IR na fonte sobre rendimento produzido pelo precatório, que era um investimento dela, né, da minha indício breve, como o precatório seria um ativo de renda fixa, foi cedido, como eu já tinha relatado também informalmente para vocês, em pagamento de contribuições, e assim, ao ser recebido, ele é como um resgate de investimento em renda fixa, e por consequência, acréscimos financeiros produzidos serão sujeitos ao diferimento da tributação, passando a ser tributado quando o recebimento da aposentadoria pelos participantes. Ele tem um argumento também que é o seguinte, olha, por que eu sou isento? Porque todos esses rendimentos financeiros que eu recebo vão acabar sendo tributados pelo participante quando eu pagar a aposentadoria para eles no futuro. Essa é a lógica dela para justificar a isenção, e ela diz também que poderia ter uma hipótese aqui de bitributação. Eu tributar na fonte agora e o participante, quando receber a aposentadoria, tributar novamente. É um outro argumento dela. Então, ela diz aqui, aliás, que se ao se negar a compensação pleiteada, se estaria realizando uma bitributação, diz que houve um erro da Caixa Econômica ao efetuar a retenção, porque o precatório tinha sido adquirido juntamente de engenharia, efetivamente, que ela seria cessionária. Ela apresenta uma tese onde, aí ela vem com um argumento que é um pouco ao contrário do senso, que é o seguinte, ela diz, olha, tanto não caberia esse tipo de tributação em mim, porque se fosse eu o titular e eu cedesse, caberia retenção no cessionário se eu fosse o cedente. Não teria o menor propósito, segundo a contribuinte sustenta, de uma pessoa jurídica isenta ceder para uma pessoa jurídica tributável e depois a pessoa jurídica tributável alegar, não, a natureza jurídica originária é que tem que permanecer, então não vai ter tributação. Ela diz que isso daí acabaria gerando, né, por consequência, se eu aceitar que a natureza jurídica é a originária para sempre, quando ela ceder um precatório, também eu nunca vou poder tributar. Diz que seria prejudicial à Receita Federal, efetivamente, e aí bate numa tese que se diz o seguinte, que a manutenção do ônus, né, se transfere, normalmente com todos os ônus, efetivamente, o precatório, que esse ônus não incluiria os tributos, é o tese do contribuinte. O ônus que se quis dizer legalmente seria uma outra coisa, no artigo 145 primeiro da CRFB, que não tem nada a ver com tributo em si, para dizer que, na verdade, o tributo não foi transferido da cedente, né, de engenharia para ela, quando ela se transferiu para o precatório. Ressalta que tributo é uma coisa e ônus são outras coisas diferentes, não tem como se confundir as duas coisas. Aí ela começa a rechaçar um argumento que foi usado, não sei se pela DRJ ou pela autoridade fiscal, de que isso aí teria sido feito com o intuito de evitar a tributação, né? Ou seja, que se elidia de alguma forma a tributação, ou evadir, né? Acho que elidia porque não tem acusação nenhuma aqui de dolo, nenhum tipo de coisa. Mas ela diz o seguinte, olha, se tem um parágrafo lá que se fala que isso foi feito para quem recebesse fosse uma entidade isenta, né? Eu acho que foi no acordo da DRJ. Ela rejeita essa acusação, ela diz, na verdade, não é uma operação previamente combinada com fins meramente fiscais, rejeita terminantemente, cita novamente a Constituição, dando respaldo à cessão do precatório motivada pelo pagamento de contribuições atrasadas, e diz ainda o seguinte, que na verdade a SPC acompanhou a operação e deu um aval para essa operação, ainda que a SPC tenha olhado sobre a ótica de contribuições atrasadas também sendo vertidas para a entidade previdenciária. Então, no final disso, não tem razões fiscais, não houve qualquer violação à ética por parte da diretoria dela, cita a manifestação da SPC de que era possível a realização dessa operação, então ela quer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão da recorrida e que sejam homologadas as compensações pleiteadas. Então, toda a questão aqui é se caberia ou não essa retenção sobre esse precatório, uma vez sendo cedido de uma tributável para um isento, efetivamente. Já vou passar o voto aqui. Cientificada em 13/2, ela apresentou os 3 recursos tempestivos. Inicialmente, eu mostro aqui que não há nenhum tipo de controvérsia sobre a possibilidade da cessão, que são os efeitos jurídicos, os efeitos tributários da cessão. Então, até pego um trecho aqui do acordo da DRJ, em que ele cita efetivamente exatamente isso, ou seja, que não está se dizendo aqui que não se poderia ceder o precatório, mas está se discutindo qual é o efeito tributário dessa cessão. Assim, ali se concentra na alegação da autuada a necessidade de dispensa de retenção de fonte, que essa deveria abranger também esses recursos
oriundos desses precatórios recebidos. Agora já vou entrar no voto mesmo. Acerca do tema, eu entendo que nenhum reparo de se fazer a conclusão da autoridade julgadora de primeira instância. Eu alinho meu entendimento de quando trata-se de julgado de judicial e posterior à emissão do precatório. Sublinhei que, para mim, esse é o momento em que se materializa o fator do imposto de renda, ou seja, já a disponibilidade econômica e jurídica do montante, ainda que não haja disponibilidade financeira. Eu sempre segui essa tese aqui, que são coisas distintas, efetivamente. Assim, eu entendo que quando se transitou em julgado a sentença do posterior, e houve a posterior emissão do precatório, já estava o imposto de renda, já houve o fato gerador, ocorreu já naquele instante. E aí o critério pessoal da hipótese de incidência diz ela, ou seja, revela como sujeito passivo o credor originário, que era, no caso aqui, a mãe de Júnior Engenharia. Então, eu entendo plenamente justificado, com base nisso que eu dispus acima, o acórdão recorrido, cabível a retenção, efetivamente. Tem uma solução de consulta da COSIT que eu cito, que ela, além de dizer que tem que se reter no nome do cedente, que a discussão ali era em nome de quem se reteria a fonte, né? Além de dizer que é nome do cedente, ela disse que, na verdade, até que é um posicionamento que eu também acho correto, que é que, na verdade, caberia uma nova tributação na hora da cessão. Se esse cedente cedesse, que normalmente cede com deságio isso aqui, mas se houvesse a cessão com ágio, caberia um ganho de capital ainda do cedente para o cessionário. Isso aqui não tem discussão desse ganho de capital aqui, né? Eu só citei aqui porque a construção de consulta fala disso também, mas eu já até botei aqui esse último aspecto bem relevante ao presente litígio. Não se discute aqui a questão do ganho de capital da cessão, se houve ou não tributação. Aí eu trago uma decisão do STJ recente, onde é exatamente tratado isso, e se sustenta exatamente isso que eu falei. Aí eu só trouxe o que está em negrito, acho que eu vou ler, é basicamente a tese. Sendo assim, o credor originário do precatório é o beneficiário, isso é o ministro Campbell já dizendo aquela do artigo 46, desimportando se houve cessão anterior. E a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe, referente ao imposto de renda a ser retido na fonte. Você já disse que não poderia se abrir mão do imposto de renda na cessão. Aí eu trago o voto do ministro Campbell, que diz que o precatório expedido, efetivamente, e ele também sustenta que o momento em que nasce a obrigação tributária, vou ler agora só um dos parágrafos que eu sublinhei aqui, desse modo, o momento que nasce a obrigação tributária de repetir imposto de renda é anterior ao pagamento do precatório, e essa obrigação já nasce com sujeição parcial determinada pelo titular de direito, que foi reconhecido em juízo, o beneficiário, não podendo ser modificada pela cessão do crédito, que for 123 de CTN. Aí ele cita salvo disposições de contratos, convenções particulares do Código pode fazer. Nessa linha, o pagamento efetivo do precatório tem a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do imposto de renda, não fosse o artigo 46, que elenca esse segundo momento como sendo o critério temporal da hipótese de sistema de imposto de renda. Existe também o critério temporal, pode ser deslocado, mas o critério pessoal continua o mesmo, efetivamente. Ou seja, teria que ser em cima do cedente, efetivamente. Assim, no momento que o credor originário recebe o crédito constitucional do precatório, está cedendo o direito ao recebimento dele será pago, ocasião em que correrá o critério temporal da hipótese do imposto de renda ao beneficiário, cedente, havendo a retenção do tributo na fonte. Aí eu grifei isso, então o entendimento é semelhante ao meu. Aí eu trouxe todo o voto, quem quiser ler efetivamente. Citei ainda aqui um entendimento recente do STF, que até é vinculante, efetivamente, a esse CARF, ainda que seja uma situação distinta, é uma tese que reforça um pouco essa tese do STJ, porque se diz ali que a natureza estava se discutindo se transmudava ou não a natureza alimentar do precatório quando se fazia uma cessão depois. O STF disse que não, que na verdade a natureza jurídica do precatório permanece ainda que haja uma posterior cessão, ainda que a seara ali fosse de transmutação de natureza alimentar ou não por força de cessão. Eu, na verdade, aí só fiz agora mais um parágrafo dizendo que tudo isso aqui que eu dispus, o meu entendimento, independe de conduta dolosa ou antiética, não está baseado nisso, efetivamente, e ainda que comprovada a motivação, que não tem nenhum elemento, mas ainda está comprovado o fato de que a cessão foi efetuada para pagar contribuições em atraso, isso não afastaria toda essa minha fundamentação no sentido de que a tributação deveria ocorrer, porque teria que se operar a natureza jurídica do precatório no momento do faturamento do imposto de renda, né? Ou seja, quando ocorreu o faturamento do imposto de renda, que para mim é anterior ao pagamento em si, que é a disponibilidade financeira. Então, conforme estabelecido, eu entendo descorreito o acordo recorrido, no sentido de manutenção da natureza jurídica da relação obrigacional tributária originária,
e necessidade de retenção quando o levantamento é efetuado. Então, não reconheço o direito creditório de pagamento indevido e nego o provimento ao recurso. O 38 é exatamente a mesma coisa, eu acho. Então, são dois processos, eu vou propor você ler qualquer coisa do 38, mas é exatamente a mesma situação, precatório, sessão novamente também. Então, os processos são idênticos. Eu estou abrindo só aqui, ver se tem alguma coisa para dizer. Eu acho que no 38 ele só assim, foca um pouquinho mais na questão de bitributação, eu estou sendo tributado aqui, o participante, quando receber a aposentadoria, também será tributado no futuro, mas eu acho que a única diferença é um item que ele faz uma ênfase um pouco maior, mas no resto é a mesma coisa, exatamente. Então, pessoal, aí quando a gente for julgar o 38, já sabe que é idêntico, efetivamente. Então, é isso, estou aberto aí para dúvidas, esclarecimentos, debates. A questão toda é se o precatório recebido por uma entidade isenta é ou não passivo de retenção, uma vez que ele foi cedido por uma entidade que era passiva de ser tributada quando recebia o precatório. É isso. Em relação a esse tema, presidente, a gente teve recente aqui, você já era do colegiado, um processo que Lucas foi o relator, que foi da Sul América Capitalização. Quem quiser dar uma olhada, é o acórdão 1301-004-809. Ele estava discutindo lá uma compensação de saldo negativo, e esse saldo negativo ele era formado por estimativas e fonte, e a gente deu provimento parcial porque considerou válida a estimativa, mas o fonte, que era justamente relativo a um pagamento indevido a maior por retenção do precatório de crédito cedido, ele não foi, a gente não aceitou. E justamente nessa linha de que a cessão de crédito, ele não altera a natureza do crédito. Então, a retenção tem que ser feita em razão do beneficiário, no caso do cedente, né? Então, é a mesma 301, quanto, Giovana? 1301-004-809, foi de 15 de outubro de 2020, do ano passado. Eu cheguei a dar uma estudada nessa matéria também em outra circunstância, e aí a ementa aqui tem imposto de renda retido na fonte, cessão de crédito. Cessão de crédito não possui o condão de ser oposta à fazenda pública com o intuito de aproveitamento de crédito de imposto de renda retido na fonte. Vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil a gente imaginar a situação. Imagine eu ter uma ação judicial de verba salarial contra a União, Receita Federal, e ganho uma ação. Meu pai, aposentado, ganhou uma ação. E aí, nessa ação relativa a rendimentos, né, de salário, verbas salariais, ele ganhou, sei lá, o equivalente a 10 salários atrasados. E nesses salários incidiria o imposto de renda, na alíquota ali de 27,5%, porque ele é pessoa física. A partir do momento que uma pessoa física, né, se eu fosse receber aquele precatório, eu teria a retenção do imposto de renda na fonte em razão do rendimento meu que eu tive. Né? Aquela retenção da fonte é em relação à minha receita de trabalho. Aí, o que acontece? Eu estou ali, ganhei o precatório, vai demorar a pagar, vem uma empresa e negocia comigo. E diz, olha, você quer receber logo aqui, me passa esse teu direito do precatório. E aí eu sou uma pessoa física, aquele meu título que eu vou receber é em relação à minha verba salarial e vai ter uma retenção na fonte, porque quando a União me paga, ela tem direito a fazer essa retenção. E essa retenção eu tenho direito depois de informar na minha declaração de imposto de renda. Eu vou e faço a cessão do crédito para uma pessoa jurídica. Aí essa pessoa jurídica, ela pode estar sujeita à tributação pelo lucro real, pode ser lucro presumido, é uma tributação completamente diferente. Na hora desse precatório ser pago para essa empresa, que pode ser inclusive um fundo previdenciário até isenta, ela não tem direito de receber sem a retenção na fonte, porque a origem desse imposto retido na fonte, a natureza do crédito é uma verba salarial. Na verdade, quando eu negocio com a empresa, o que a empresa está me comprando é o que eu efetivamente receberia. Vamos supor que eu receberia 100 mil e teria 27,5% de imposto de renda. Né? Eu receberia, vou botar aí 30%, teria direito a 70 mil. Quando eu negociei com a empresa vai
negociar 70 mil. O ideal é que ela cobre um ágio nisso, um deságio nisso aí, no caso. Entendeu? Então, ele chega lá, na justiça, ele vai querer receber 100 mil, ele vai estar querendo ganhar um imposto de renda que foi devido por mim ao longo de anos de verba salarial. Então, não pode alterar a natureza do crédito, porque esse imposto ele é devido em razão do rendimento que eu obtive. Tá certo. Obrigado, Giovana. Eu acho que isso aí fica mais claro, com essa questão de cessão cedente, quando a gente coloca um exemplo assim, mais concreto, quando você muda de uma pessoa física, né, efetivamente, que deve um imposto ali para uma pessoa jurídica isenta, você claramente vê a distorção. E tem a questão do quando que o fato gerador ocorre também, eu não sei se as pessoas aqui concordam, mas é que, na verdade, quando emitiu o precatório, né, já tem disponibilidade econômica jurídica desse valor. Né? A seção não altera isso, pode ter uma ou outra fato gerador. E quando se você ceder com ágio, é que não mexe o que eu falei, é com deságio, né? Aí não tem fato gerador realmente. Ninguém vai pagar mais por um precatório porque vai ser cedido, mas poderia ter, né? Vai saber. Às vezes a empresa está precisando de dinheiro, não sei. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou colocar em votação, acho que não tem mais dúvidas, né? Então, eu estou negando para movimentar o recurso, aí estamos votando 37 e 38, tá? São exatamente idênticos. E a doutora Giovana, então. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. O relator. Zandro. Relator, presidente. Lucas. Acompanho, presidente. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho, presidente. Então, pessoal, ficou 37, 38, por unanimidade de votos, negaram o provimento ao recurso voluntário. Agora a gente vai para não sou mais eu relatando, doutor Dornelas. Dois processos. Agora 39, de fato, na indicação do crédito. Vocês estão me ouvindo bem? Estão. Trata-se de recursos voluntários. Eu vou ter que ler o relatório, depois eu voto, viu? Depois eu voto. Então, trata-se de recurso voluntário, interposto em face de acordo da RJ, que por unanimidade de voto rejeitou os preliminares suscitados e no mérito acolheu as razões da manifestação de conformidade interposta para determinar duas coisas: o reconhecimento do direito creditório pleiteado nos perecomps tais e tais, oriundo do saldo negativo de imposto de renda no calendário 2004, no valor de 120 mil. Então, final 3070 e final 3179, para reconhecer esse direito creditório. A homologação da compensação dos débitos de PI, período de apuração agosto de 2005, declarados nos referidos perecomps até o limite do crédito hora reconhecido, prosseguintes na cobrança dos citados débitos, caso a compensação deferida resulte de valores remanescentes. Trata dos autos de análise de DECOMP, por intermédio do qual o contribuinte compensou o crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda relativo ao ano calendário 2004, no montante de 120 mil, é o que foi reconhecido. Então, o despacho indeferiu e a resignação foi acolhida pelo DRJ, cujo resultado eu já falei para vocês. O contribuinte ciente do acordo decorrido e com ele conformado, apresentou o TPG de recurso voluntário, alegando, em resumo, que a DRJ se equivocou quando deferiu a compensação pleiteada desses autos apenas com relação ao débito número 2004-44, débito PA número final 2008-44, mantendo devidamente o suposto débito objeto 2008-69, 2PA, né? Então, ele disse que se equivocou.
Então, como relatado, trata-se de Decomp, que pleiteia crédito o valor de 120 mil oriundo de saldo negativo, apurado no ano calendário 2004, para compensar débito de IPI. A decisão recorrida reconheceu o crédito, mas quando da análise da DIPJ, concluiu que a Perdecomp final 3179 retifica a 6066 e não a de 3070, porque, segundo a recorrente, no caso de uma cobrança de um débito extinto por compensação. Então, compreendo que merece prosperar suas razões. Então, vamos lá. De fato, da análise dos autos, percebe que a Perdecomp final 3179 é retificador do Perdecomp final 6066, que, por sua vez, retificou de número 3070. Com efeito, o Perdecomp final 3070 foi originalmente apresentado para compensar débito IPI do período de agosto de 2025, no valor de 129 mil, e negativo de consequência, ano de 2004. É original. Porém, ao invés de informar o Código de Receita 5123, a recorrente informou o outro código que motivou a apresentação de um segundo Perdecomp, a de número 6066, final. No entanto, uma vez mais, a recorrente incorreu em erro ao transmitir a referida Perdecomp, na medida que não informou que se tratava de declaração retificadora, era original. Por este motivo, o sistema recebeu como se o original fosse e gerou um novo processo administrativo de débito, qual seja 2008-69. Ao perceber esse novo equívoco, a recorrente apresentou ao Perdecomp 3179 para informar que o Perdecomp 6066 não era original, e sim retificadora do 3070. Então, em resumo, o 3179 retificador do 6066, que por sua vez ficou a original, que é 3070. Registro que as aludidas retificações foram reconhecidas pela decisão recorrida, que reconheceu o crédito e homologou a compensação pleiteada. O fato é que a DRJ entendeu que o crédito pleiteado desses autos deveria ser compensado apenas com débito do PA 2008-44, mantendo sob minha ótica um inexistente débito do objeto do PA 2008-69. Como se percebe, trata-se um único débito, qual seja, IPI do período de agosto de 2005, no valor de 129.936,30. E se permanecer em aberto, está se cobrando, de fato, duplicidade, devendo esse último ser cancelado. É um débito só. Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para fim de cancelar o débito objeto Decomp 3179, processo administrativo final 2008-69, e manter por conseguinte os termos da decisão recorrida, que reconheceu o direito diretório pleiteado, oriundo do saldo negativo de PJ, apurado no AC 2004, e homologou a compensação do débito PI até o limite do crédito reconhecido. É assim como eu voto, presidente. Está aberto para debates, esclarecimentos, pessoal. O doutor Nelson dando provimento, que verificou que o débito era em duplicidade. Pois é, esse é o tipo do processo que eu tenho dúvida se competiria a gente a verificar essa duplicidade ou a unidade de origem. Entendeu? Eu teria que ver na DCTF se só tem um débito de IPI declarado no valor de 125 mil, entendeu? Seria duplicidade. Isso eu já acho que seria uma revisão de débito. Então, agora, por outro lado, como teve uma consideração de retificadora, que não era retificadora, enfim, e aí a DRJ fez toda essa análise e superou esse erro no preenchimento, talvez nesse viés, né, considerando que a DRJ superou esse erro e o que, ao superar, terminou gerando débito em duplicidade, talvez fosse o caso de
fazer parte da análise. Eu não sei aí como é que os colegas entendem. A princípio, se fosse simples duplicidade de débito, eu não analisaria. Considerando que essa duplicidade surgiu porque a DRJ resolveu superar um outro erro de retificação, que terminou levando em consideração 2 decompos. Esse é o erro do partido contribuinte, né? O contribuinte, ele, em vez de dizer que uma retificava, tratou como fosse original, e depois aí nasceu um processo de débito, e isso o débito de duplicidade. A questão do Giovanni é até outra, né? Se caberia a gente olhar se era débito de duplicidade mesmo ou não. Porque para eu saber que o débito está em duplicidade, minimamente eu ia olhar da CTF dele e ver o que ele declarou lá, 125 mil. Porque nada impede, eu já estou falando aqui que o mês de agosto, o débito de IPI lá de 125 mil. Então, teria 2 débitos de agosto. Mas quem me garante que, na verdade, aqui ele fala em 129 mil, vou arredondar para 130, para vocês entenderem. Quem me garante que o débito de IPI não era 260 mil, e ele compensou parte 50% numa decompra e 50% em outra? Eu estou vendo que é duplicidade, porque é o mesmo PA, mesmo valor. E quem me garante que o valor do débito não era o dobro? A gente não está verificando aqui, eu não sei quanto é que ele informou em DCTF lá de IPI. Não, eu estou cancelando porque é comprovado que houve um erro de preenchimento da CTF. Se há outro débito declarado, é outra coisa. Mas aqui, para mim, está claro que nesse decompro original, ele foi partido em 2 depois, e em 3, na verdade, né? Aliás, em 2, sendo que um reticava o outro, e não seria um original. Aí, aliás, eu entro na questão do débito em qualquer situação. A questão é que, na verdade, eu já adotei aquela tese aqui, a tese é bem ampla mesmo, entendeu? A tese fala em que qualquer coisa que se refira à inexistência ou excesso do débito compensado compete ao CARF analisar, né? É isso que está dito ao final da tese, né, que está sendo adotada. Qualquer coisa que se refere à inexistência ou excesso do débito compensado. Eu até decorei isso. Isso é inexistência ou excesso do débito compensado, não é, Giovanni? Então, mas eu não aderi a essa tese. Estou falando do meu posicionamento. O posicionamento que eu estou adotando, na verdade, mesmo esses casos como esse, acaba sendo abarcado. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu entendo que, na verdade, esse caso aqui é diferente de alguns, é mais até cobrança mesmo. Então, eu vou trazer mais uns 2 agora aí que também são. Mas eu estou dizendo o seguinte, a tese que eu estou adotando não acaba abarcando isso também, entendeu? Você falou, não, esse caso realmente é bem específico, efetivamente, de olhar, efetivamente, mas quando você fala em inexistência ou excesso de débito compensado, ao adotar essa tese, que eu não estou dizendo que você está adotando, mas que eu estou adotando, acaba que está abrangido, né? Eu, por exemplo, quis dizer o seguinte, eu não tenho como fugir de analisar isso aqui, com a tese que eu adoto, isso que eu quis dizer, entendeu? Complicado. Que é inexistência ou excesso de débito compensado, isso aqui entendeu? Eu já quis adiantar meu posicionamento, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar o relator, até porque é um caso específico em que houve desconsideração de DCTF retificadora. Dificilmente a gente vai ter um outro caso igual, e se for exatamente igual, eu considero a análise da duplicidade, mas ainda faço a minha ressalva. A análise do débito compensado, para mim, ela não é irrestrita, não. Uma revisão, por exemplo, imagina isso aqui, IPI, que ele tivesse mudado o valor e dissesse, não, meu IPI aqui não é 129 mil, não, é só 100 mil.
Aí eu vou ter que diligenciar para ver qual é o débito apurado, vou entrar na apuração do IPI. Aí se ele disser, não, esse aqui eu botei 129 mil, mas não era 129, era 120, porque na realidade eu considerei o produto industrializado, que era o vinho, que é tanto, mas não era vinho, era licor. Aí lá vou eu adentrar na apuração do IPI. Tem coisas mais simples, já que eu vou trazer uns aqui, que é questão de calcular acréscimo legal. Eu, na verdade, não consegui chegar ao acréscimo que foi computado, vou diligenciar para me dizerem qual é o acréscimo que se calculou, para eu dizer se está certo ou não a cobrança. Esses são os ônus dessa tese aí. Mas... O acréscimo legal, eu até entendo que a gente tem que dizer, por exemplo, você atualiza o débito pelo juro Selic, você impõe a multa moratória, isso faz parte do encontro de contas entre o débito, como é que eu vou atualizar, o que é que vai incidir na correção do débito. Eu acho que isso faz parte do encontro de contas. Mas revisar o débito, inclusive para efeito de duplicidade, eu entendo que não seria. Nesse caso específico, como houve uma desconsideração lá da retificação e terminou resultando em duas decomps que faziam referência ao mesmo débito, já é um caso à parte. Giovana, revisar a apuração, eu não faço isso em nenhum momento, inclusive. Inclusive, foi a pergunta que eu fiz no começo da sessão. Esse número que não está batendo, Giovana. O fiscal auditor, ele fez uma repuração do tributo devido, foi tal. Mas você não foi não. Ele está se baseando exatamente no que foi declarado pelo contribuinte. A mesma coisa vai ser aqui. Eu não posso fazer uma repuração do tributo devido, mas quando o contribuinte faz Bem, a gente já conversou isso aí várias vezes, né? Eu adiro exatamente a essa... Até porque eu mudei de posição exatamente na Câmara Superior. Na ocasião, eu sempre falo da competência. Quando eu vi o voto de Edeli, estava presente no julgamento, você viu que eu passei pelo julgamento, eu disse naquela hora que eu tinha mudado de opinião, meu entendimento, depois desse voto mesmo. E, de fato, eu aderi me filiei a esse entendimento. Então é isso, presidente. O resto é direito. Então, eu vou colher... Eu estou pronta para votar. Eu estou com uma dúvida. Pode falar. Eu tava lendo aqui a decisão da DRJ e no dispositivo A, ela bota assim, reconhecer o direito creditório pleiteado nos perdecumpos final 3070 e 3179. Lá em cima, ela fala que o PERDECOMP 3179 consta expressamente que o PERDECOMP... Ela fala que o 6066 não faz parte desses autos, não é isso que você quer? Não, ele diz que pelo que eu estou entendendo, o 6066 estaria foi retificado pelo 3179. E existiria uma outra PERDECOMP que não é retificadora, que seria essa 3070. Por isso que no final ele só considera essas duas na decisão dele. É como se uma retificasse a outra e a outra ele considerou como originária. É isso que eu falei, porque o contribuinte, ao invés de dizer que era retificadora, colocou como fosse originária. Aí a DRF, a DRJ, entendeu que houve duas PERDECOMP, mas na verdade é uma só. Uma retifica a outra. Essas três é uma só. Uma retifica a outra. Aí, ao encarar que existiu, o erro do contribuinte de preenchimento da DECOMP originou um débito, e esse débito é inexistente. É isso aí. Mas o que eu não estou entendendo é se ele reconheceu o crédito que estava sendo discutido em todas elas, de onde surgiu esse débito a maior? Porque se ele considera que uma retificou a outra e a outra é originária, e ele considerou as três, de onde surgiu o débito? Ele considerou duas só. Mas ele diz que uma retificou a outra, então ele considerou as duas. Uma retificou a outra, mas ficou sobrando, não foi isso que ele falou aí?
É porque eu não estou abrindo. É isso que eu não estou tô dizendo. abrindo. Não é isso que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que ele está dizendo que uma retificou a outra. E uma terceira foi originária. Ou eu estou doida na minha leitura? Não, eu acho que aconteceu foi o seguinte: existia a 3070. Aí ele apresentou a 6066 como se original fosse, e ela não era original. Aí o que aconteceu? Ela apresentou, na verdade, A um outro 31. uma Perdecom para dizer que a 6066 não era original, mas sim era uma retificadora da 3070. Mas eu acho que aí ela retificou com as 3179 uma das. Ela retificou a 6066 para dizer que ali era retificadora e ficou duas Você podia compensar. Aí a DRJ, eu acho que no decision, ela travou a decisão para só compensar com o débito de uma delas. E a outra permaneceu como original. E era retificadora e ficou com 2 débitos de IPI, uma de uma DECOMP e outra de outros. Foi isso que eu entendi, efetivamente. Tá, entendi. Estava achando que ela tinha considerado as 3 e eu não estava entendendo de onde tinha surgido o débito. Não, na verdade, eu acho que ela apresentou uma que aí só retificou uma delas. Eu acho que ele fala aqui que a DRJ, aqui, ó, quando a DPJ, quando a Perdecomp retifica, que a 3179 retifica a 6066, mas não a de número 3070. O que, segundo a recorrente, cobra lance de débito de compensação. Então, eu acho que o débito da 3070 ficou como se ela existisse normalmente. A DRJ disse, olha, a 3179 retificou 6066. E é essa que eu estou compensando aqui. E sobrou o débito da 3070. Eu acho que foi isso, na realidade. Entendeu? Pelo que eu entendi. Não sei se o doutor Ornelas, se é isso que aconteceu. Ficou, no final das contas, ficou 2 originais, mas é uma só. Ficou valendo 2 ativas, né? Ficaram 2 ativas, eu acho. Ficou a 3070 e mais a 3179, pelo que eu entendi. Isso, é isso mesmo. Pelo que está aqui no acórdão da DRJ, é isso mesmo, presidente. É isso, né? A 66 deveria ser retificadora, mas foi apresentada como original. A 6066, né? Isso, e aí ela foi retificada pela 3179. Isso. Aí o que aconteceu? A 3070 ficou lá, porque se a 6066 foi apresentada como original e depois foi retificada pela 3179, nada se mexeu com a 3070. E aí parece que essa 066 que era retificada da 3179. Por isso que eu tinha entendido do processo, não sei se foi isso efetivamente. E aí sobra um débito, porque era para ser A retificou, B retificou A e C retificou B. Aí, como ela só fez o C retificou B, a A ficou lá, entendeu? Existindo como um débito, foi o que eu entendi. Vou ler os votos, então. Tem alguma dúvida adicional? A Bárbara adicionou? Não sei. Não, já entendi melhor. Obrigada. Então, doutora. Eu acompanho o relator. Na verdade, ainda acho que a gente não deve revisar o débito, mas aqui tem toda uma questão de retificações que foram superadas pela DRJ e considerando que até a economia processual não vai causar prejuízo ao contribuinte, não. Enfim, pelo contrário. Doutor Lisandro. Presidente, houve divergência, eu daria um fechamento um pouco diferente, daria parcial provimento para que a unidade de origem procedesse à verificação da duplicidade. Então, meu voto é por dar parcial provimento. Doutor Lisandro, então a biodivergência vai dar parcial provimento. Doutor Lucas. Presidente, eu não adiro à tese da sempre ter que analisar também o débito, tá? O que pesa a decisão da Câmara Superior recente, né? Esse entendimento da Câmara Superior. Mas nesse caso aqui, na mesma linha da Giovana, tendo em vista essas retificações que ocorreram e essa demonstração desse erro, equívoco, eu acompanho o relator também.
Doutor Rafael. Acompanho o relator com as mesmas observações de Giovanni e Lucas, presidente. Tá bom. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Bom, deixa eu ver. Eu também acompanho o relator. Eu só tenho que ver o seguinte, eu não sei se vocês estão votando pelas conclusões, vocês três, né? Mas eu acho que mesmo assim não daria. Não, Tá mudo, eu estou acompanhando o relator. Não... Tá bom. Então, pessoal, eu entendi que Giovana foi para as conclusões, Lucas também, e Lisandro divergiu. Não, é porque é o seguinte, aí teria que ver se as conclusões da doutora Giovana, do doutor Lucas, do doutor Rafael, não são a maioria, mas eu acho que não, porque eu também estou votando conforme o entendimento da Câmara Superior, pelo menos por enquanto, pode ser que eu mude, assim, também do jeito que eu outro dia fiz uma ressalva de quatro parágrafos dessa tese, eu já até comecei a me questionar se eu deveria aderir realmente ou não, mas por enquanto ainda estou aderindo à tese de ser plena, então eu acho que não, doutor Leandro. Só para ver se não tinha que botar as conclusões deles no seu voto, que tinham 3 conclusões diferentes já, mas não é o caso, que eu acho que ficamos nós 4, eu, doutora Mauritânia, o relator e a doutora Bárbara, sem conclusões, então permanente. Vocês querem que coloque conclusões, vocês 3, sim, né? Ou não? Doutora Giovana, acho que não, falou que não precisa. Não precisa não. Precisa não, até porque eu acho que é um caso específico. Se acontecer um outro caso específico igual a esse, eu vou acompanhar o relator de novo, mas tem que ser igual a esse. Tá bom. É difícil. Então, pessoal, ficou por maioria de votos, tá? Provimento ao recurso. Eu vou botar nos termos de voto do relator, tá longo o dispositivo aqui. Depois, se quiser melhorar na revisão da ata, é vencido só o doutor Lisandro, que dava provimento parcial ao recurso. Então, pelo menos agora, mais um de sua relatoria, que é o item 40. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Novamente, erro de fato em Perdecomp, item 40. Tá. Você está me ouvindo bem de novo? Eu estou perguntando, porque eu estou ouvindo muito, muito ruim você. Não sei se é a minha internet. Vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu estou tendo problema só no áudio de Heitor, o restante... Pois é, quando então acho que é essa impressão que eu tenho. Cortado, o de Heitor tem cortado de vez em quando, mas como tem o voto e tal, a gente acompanha. Acompanha, é isso. Então, como o Heitor estava falando, eu pensei que era... Mas, enfim, tá bom. Talvez seja a internet de Heitor, né? Eu vou também ir para o relatório desse processo aqui. É um processo que nós já jogamos aqui no colegiado. É um processo recorrente desse contribuinte aqui. Trata-se de recurso voluntário perposto pelo contribuinte contra acórdão da RJ Rio, que ao apreciar a manifestação, entendeu, por unanimidade de voto, julgá-la improcedente. O disparo decisório diz o seguinte: versa esse processo a perder culpa através... Então, ela não homologou diante da inexistência do crédito. Ele ressalva lá no despacho que, a partir das características do DARF, discriminado no PERDECOMP, acima notificado, foram localizados um ou mais pagamentos mais integralmente utilizados para a quitação de débitos próprios. A impugnação, o interessado fala que tem o objetivo de instituir e administrar plano de saúde, ocorreu um mero erro de preenchimento do CTF, já foi retificado, o crédito passou a observar bastante comparar os valores informados na DIF. Em débito tributário, você quer funcionar na tributária e requer juntar posterior de documentos e junta planilhas. A DRJ, por sua vez, ela negou o direito creditório por falta de provas. Na sua ementa fala assim: como o sujeito passivo, a demonstração acompanhada de provas hábeis da composição e da existência do crédito que alega possuir. Do voto do relator, ele traz algumas considerações que eu
que eu transcrevi aqui. Em especial, diz o seguinte: incumbe o sujeito passivo a demonstração acompanhada de provas hábeis da composição da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Pública para que seja pedida liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Uma vez que o interessado alega que teria um valor a ser instituído, compensado, cabe unicamente a eles o ônus da comprovação por meio de documentos hábeis, como os livros contábeis e fiscais, bem como os demais que demonstrem as informações neles contidas. Aqui ele falou em livros. Então, o recurso ele traz uma série de argumentos que apurou o crédito, que o crédito tal, e aqui vai. E diz também que os beneficiários receberam o valor líquido de seus rendimentos sem a retenção de imposto. No entanto, a recorrente efetuou o recolhimento de imposto de renda da fonte indevidamente à União, tratando, portanto, de limite o crédito da recorrente. Esse é o relatório, presidente. Entre os argumentos aqui. Passando ao voto, trata o presente processo de manifestação de conformidade contra a homologação da DECOM, que indica um crédito pertence ao pagamento devido ao maior de imposto de renda, no Código 0561, no valor de 94 mil, no mês de maio de 2002. O crédito pleiteado é referência a pagamento no valor de 20 milhões, PA 24/5/2002, com data de pagamento 29/5/2002. O Tribunal Decisório não reconheceu o direito creditório diante da inexistência de crédito. Em sede de julgamento per instância, a Delegacia da Receita Federal do Rio negou o provimento por entender que sua manifestação não veio acompanhada de provas hábeis para demonstrar suas alegações. O contribuinte recorreu ao CARF, sustentando em síntese que seus beneficiários receberam o valor líquido de rendimento sem retenção de imposto e que efetuou o recolhimento de imposto na União indevidamente. Objetivando superar aspectos formais de admissibilidade de novas provas, fez juntada de provas adicionais e complementares, concluindo que tais elementos tais provas comprovam suas alegações. Para demonstrar suas alegações, apresentou os seguintes elementos: resumo geral de verbas, relatório que detalha a composição da folha de pagamentos por verba, relatório de compensação por folha, discrimina por contribuinte as verbas de compensação que reduziram o valor pagado do DARF, relatório de compensação por competência, discrimina por contribuinte os créditos referentes ao mesmo mês de origem, que foram utilizados para bater o valor do DARF em mês subsequente, razão nas rubricas tais e tais que estão assinados os lançamentos que compram DARF origem de crédito, razão da rubrica tal, lançamento contábeis do recolhimento do DARF de outubro de 2002 a fevereiro de 2005, realizado em 30 de 2006, das competências realizadas de janeiro de 2002 a janeiro de 2005, em 9 de 5 de 2006. Então, eu estou aqui abrindo o tópico de juntar os novos documentos, você já conhece esse tópico, certo? Cita aqui o Tribunal Superior nesse mesmo sentido. Da conversão e diligência. Como se decidiu nesse conselho, ou como você tem decidido nesse conselho, nos pedidos de compensação ou de restituição como presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo do contribuinte a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação. Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCTF, retificando-a, no entanto, não apresentando às autoridades fiscais documentação, suporte e retificação apontada. Nesse passo, a autoridade julgadora não reconheceu a existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado, pontuando a necessidade de comprovação do erro em que se funde através de documentos contábeis fiscais. De fato, a reconstituição do crédito compensado depende da comprovação inequívoca por meio de documentos contábeis idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a legalidade do crédito tributário. O contribuinte, por sua vez, limitou-se a apresentar documentos que alegadamente atestam o erro cometido em sede de recurso voluntário, o que merece análise pormenorizada neste momento. Acrescente-se que, ao pesquisar julgados desse mesmo contribuinte, encontrei vários pleitos semelhantes a este, mas em fase de diligência.
entre aqueles que ultrapassou tal fase, tá certo isso? Ultrapassaram, enfim, entre aqueles que ultrapassaram tal fase, permito citar o acordo 1402, final 067, que analisou o pleito em condições e períodos semelhantes ao presente, e após o resultado da diligência, o colegiado decidiu pelo provimento integral do recurso. Aí eu trouxe a menta. Aí me chamou a atenção esse julgado, porque o contribuinte também trouxe em seu recurso os mesmos documentos que trouxe aqui. Os mesmos documentos, o mesmo período, a mesma coisa. Lá era o ano calendário 2003 e aqui o ano calendário 2002. Mas os documentos são praticamente os mesmos. Aliás, os mesmos documentos. Até citando o mesmo. A mesma razão, a mesma conta-razão, onde ele contabiliza, etc. Então, o CARF diz aqui, esse aqui foi o julgamento que deu provimento, né? Estada por esse CARF, a unidade local da circunscrição recorrente, timou para prestar esclarecimento ao pleito, em cuja resposta agregou um aspecto relevante ao caso que ocasiona o excerto. O crédito objeto da compensação em questão oriundo de imposto de renda que foi devolvido a assistido, na sua grande maioria, em razão de isenção obtida por moléstia grave ou em razão de falecimento. A diferença de 13 mil existente entre o valor histórico compensado em PRDCOMP e o valor total de imposto de renda na fonte refere-se ao imposto de renda que não foi compensado e que foi efetivamente recolhido desse grupo de matrículas. Essa diferença ocorreu porque, para alguns assistidos, o imposto de renda não foi devolvido na sua integralidade, logo era efetivamente devido. E posta a resposta da estimação e dos elementos apresentados anteriormente na sua peça recursal, a autoridade fiscal do iniciante assim consignou no seu parecer. A fim de validar a planilha apresentada, verificamos no sistema eletrônico da RFB se os valores constantes da planilha coincidem com os valores informados pelos assistidos em suas respectivas declarações de ajuste da pessoa física. Verificamos dos 593 assistidos constantes da planilha, um total de 195 possui valor positivo de imposto de renda retido na fonte para o ano 2003, cujos valores da planilha são iguais ou superiores aos valores deduzidos pelos assistidos em suas declarações de ajuste, sendo que, na sua maioria, os valores eram iguais. Assim, foi comprovado que, realmente, os valores retidos na fonte desses assistidos, como demonstrado pelo contribuinte, não foram deduzidos em valores maiores pelos assistidos, ou seja, todo o valor retido efetivamente na fonte, a título de imposto de renda, foi recolhido à FB, restando saldo disponível conforme pleiteado. E assim conclui pelo reconhecimento do crédito pleiteado, a título de pagamento maior de imposto de renda. Aí tem alguns aspectos. No que tange ao procedimento de diligência, a autoridade fiscal designada solicitou informações no que tange a folha de pagamento, o período em questão, e que foi respondida através da planilha eletrônica, conforme combinado em reunião com os representantes da recorrente. Ali reforça o aspecto de que a maior parte do direito creditório recorre de laudos de moléstias graves, elementos que apresentou em anexo à peça recursal, como aqui também o fez. A autoridade fiscal do diligente efetuou ultimação para esclarecer a diferença entre os valores, enfim. Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de julgamento, devendo ser remetido à unidade de origem, a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização aí analise a documentação existente nos autos, igual nos moldes que ocorreu anteriormente. Na pesquisa que eu fiz, eu vi mais de decomp desse período aí, ó, eu vi mais seguramente mais de 30 decomp. Desses 30 decomp, certamente uns 25 já está em diligência. Encontrei esse que já tinha ultrapassado a diligência, o que me chamou a atenção, por isso que eu citei aqui no voto. Então, presidente, eu voto pela diligência. Eu acho que isso aí dava um lote de repetitivo, porque provavelmente o que aconteceu é que ele está fazendo o pedido de compensação mês a mês, né? Então, assim, aqui foi um mês, no outro processo, outro mês.
E se pudesse ser feito um lote. Heitor, tá mudo, tá. Tem que tomar um E pouco a de gente, cuidado. Giovana, julgou aqui, julgou com Bianca relatando esse mesmo processo, esse mesmo ano, e também julgando, e também foi, o Heitor não participava ainda, não, era Fernando. Também convertemos diligência. Realmente aqui seria um caso de repetir. A única questão aqui é que, na verdade, é um pouco diferente, né? Não tem alegação de devolução nenhuma aqui, né? Nesse processo nosso de hoje aqui. Ele está dizendo que não reteve, né? Do associado. Que não reteve e que pagou. E trouxe Sim, um monte eu de entendi a planilha. princípio isso, mas pode ser. E trouxe um monte de planilha que só mostra que a pessoa era portador de moléstia grave. Porque essa questão de se ele pagou ou não pagou e se restituiu ou não, é óbvio que se devolveu ou não é fundamental para seguir isso aqui. Porque esse dinheiro, na verdade, ele só tem direito a essa retificação se ou teve, ou no outro caso, está claro que ele disse que devolveu, pelo menos teve um indício que devolveu. Dizendo que não reteve, só que ele não traz nada que não reteve daqui. Eu posso colocar na diligência aqui, presidente, alguma observação nesse sentido. Mas eu acredito que lá na origem eles vão fazer isso, igual foi no outro caso. Na realidade... Mas a questão era se ele me deu o indício de prova suficiente para eu começar a diligência, entendeu? Ele trouxe um monte de laudo de moléstia grave aqui, foi isso que ele trouxe. Só isso. Não fez a mínima prova inicial no sentido de que, olha, esse valor realmente não foi nem deduzido pelo beneficiário, ou se foi deduzido, eu efetivamente paguei para ele realmente, devolvi o dinheiro, entendeu? Porque pelo que ele tá dizendo aqui era o seguinte, ele não reteve nada, e aí o outro lá não tinha direito a pedir absolutamente nada, entendeu? Ou então ele reteve e devolveu, que é o outro caso aqui, que é o caso que o Dornelas trouxe. Mas é diferente, porque assim, a situação aqui é assim, ele diz, não, eu não retive nada, eu paguei, o meu valor de pagamento, minha DCTF estava errada, porque eu marquei uma retenção que não existia, efetivamente na DCTF, depois eu baixei e eu paguei a DCTF que estava errada, ok. Mas a questão é a seguinte, esse valor, ok, não era devido, não era, mas se esse valor efetivamente não foi disponibilizado, isso aí foi retido do contribuinte, ele não tinha direito a isso aqui, entendeu? E você vê que eu estou falando o seguinte, nesses casos aqui ele reteve, nesse caso aqui que o Dornelas trouxe. Tanto que ele reteve que ele devolveu, que eu estou dizendo aqui, ó, dos 593, 195 foram devolvidos. Ó, valores deduzidos ao assistido, primeiro, conforme não foram deduzidos valores maiores pelo assistido, o valor efetivamente, mas houve devolução aqui nesse outro processo. Aí aqui ele está dizendo que não reteve, aí, entendeu? E não provou isso, esse aqui é o problema. Esse acordo que o Dornelas trouxe, na realidade, até me causa mais... mas então em alguns ele reteve e devolveu, em outros ele não reteve, que é o que ele está alegando aqui nesse processo, e não provou que não reteve, entendeu? É a mesma coisa, presidente. No final das contas, Não vai ter duas situações. É bem diferente, pelo seguinte, porque ele aqui nada provou do que não reteve. Se lá ele provou que teve algum tipo de devolução, é diferente, entendeu? Heitor, eu não abri o processo, eu confesso que eu não abri o processo, mas ele tem aqui um resumo geral de verbas, relatório que detalha a composição da folha de pagamento por verba. Então, eu estou imaginando o seguinte, que eu não vi o quadro, que não faz referência da folha, que a recorrente colocou um quadro de qual era o valor devido para cada uma dessas pessoas físicas, e que fez a retenção, e que o valor devido ele pagou livre de imposto. Mas, apesar disso, ele fez a retenção ali num determinado CPF. Isso aqui só vai poder ser verificado se está correto ou não, se a unidade de origem fizer uma extração, como fez para aqueles no outro processo, na declaração de imposto de renda pessoa física, para saber se aquelas pessoas utilizaram ou não aquela retenção, entendeu? Porque, inclusive, ele pode ter retificado a DIF, né? A recorrente pode ter retificado a DIF, e isso nem consta lá.
Agora, mas ele tem o resumo do quadro, ele trouxe o razão assinado, que deve estar batendo. Eu não vi as contas, porque realmente eu não ia parar para analisar. Mas eu acho. o que eu acho é o seguinte, Giovana, ele não diz isso, não. Eu vou até abrir o processo aqui. Ele está dizendo que, na verdade, não houve retenção, porque ele estava respaldado por laudo de moléstia grave. Entendeu? Tanto isso é verdade, que, na verdade, tem um outro processo dele aqui, que ele foi lançado, esse contribuinte, porque ele estava deixando de reter sem o laudo estar vigente. Entendeu o problema? Como essa situação estava meio bagunçada lá, ele deixava de reter do portador de moléstia grave, aí na hora que falou, me dá o laudo, você deixou de reter, não tem. Aí ele foi lançado disso aí, porque ele não fez a retenção. Tem um auto aqui que foi mantido aqui no CARF disso aí. Então você vê que esse negócio do laudo, ele tem muitos impostos que ele não retém, entendeu? Aí é um problema, porque ele está dizendo que não reteve aqui, mas não está mostrando que não reteve, entendeu? Porque eu acho que a base do pedido dele é o seguinte, olha, eu não retive realmente, a pessoa não teve prejuízo algum, ok. Mas eu ainda assim, eu deixei de computar aqui o fato dessa retenção não ser aplicável. Então eu tive um valor que eu paguei como se eu tivesse que reter esse contribuinte. E ele tem moléstia grave, então eu não retive. Então com isso aí, eu tenho realmente um valor, um direito creditório. Acho que essa é a argumentação aqui. Só que ele não me faz nenhuma prova de que não houve retenção do contribuinte. Não tem nada aqui. Ele tem 5 volumes aqui de moléstia grave, ok. Mas e o valor? Quanto você pagou para a pessoa final? Ela recebeu o valor que ele pagou não está nesse resumo geral de verbas, relatório que detalha a composição da folha de pagamento, não? Sim, mas não mostra se houve retenção ou não. Mas como é que eu vou provar que eu não fiz algo? Quer dizer, é exigir a prova negativa. Ele está dizendo, olha, eu paguei... Não, bastava ele me trazer a folha de pagamento, os cálculos disso aí. Mas a composição da folha de pagamento aqui, esse resumo geral de verbas, sim, mas relatório que detalha a composição da folha de pagamento? Sim, mas um relatório. Eu quero respondendo, mostrando que isso é a folha realmente sem a retenção, entendeu? Esse valor que a folha é tal e que eu... Quanto ele pagou, Giovana, para o contribuinte? Não tem nenhum elemento aí. Quanto o contribuinte recebeu? Foi esse valor? Foi esse valor aí ou foi um valor líquido? Não tem um valor pago, eu não achei. É aquela coisa que você vê, né? Eu acho que aqui, no mínimo, o convite fez um esforço para poder trazer provas. Até porque desculpa, Dornelas, Pode falar. É porque o que eu ia dizer é que, pela outra diligência, a Receita Federal ela fez um batimento com o que as pessoas físicas declararam. Para confirmar isso aqui, basta ir fazer uma extração com essas pessoas que provavelmente esse quadro aqui tem o CPF das pessoas e fazer um batimento. Tanto que ela diz, olha, isso aqui casa ou não casa. Então, a Receita Federal tem essa informação do quanto foi declarado na declaração de imposto de renda dela. Aí, se fosse o caso, não, mas aí eu quero que ele mostre o que impediria o contribuinte de mostrar? Pagamento. Ele mostra, olha, realmente eu paguei isento, não é isso que ele está alegando? Eu realmente paguei eu paguei a minha folha de pagamento para o contribuinte. Está aqui, ó. Ele recebeu o líquido. Não é difícil fazer isso. É difícil, porque ele trouxe só uma folhinha dizendo que a folha de pagamento era tanto. Ele disse, eu paguei sem reter, ok. Mas isso é suficiente? Aí que tá. A questão eu só estou com a correção em abrir a diligência. Porque ele, na verdade, ele alegou que pagou isento. Ok, pode ter sido verdade. Mas ele trouxe uma folha e os laudos de moléstia grave. Entendeu? Isso que ele trouxe. A moléstia grave... Nossa, para mim está cortando muito. Eu não estou ouvindo também. Principalmente porque Heitor fala corta muito. Eu só ia fazer uma pergunta para o relator. Qual é a página do processo que está o acordo da DRJ? Tem algum lugar? Se não me engano, é o anexo 1. É o seguinte, melhorou o áudio? Não, volume 1. Volume 1.
Melhorou o áudio? Melhorou, Melhorou Heitor. muito. Se você pudesse repetir o que você falou antes, porque Eu antes disse o cortou. seguinte, ele eliminou o primeiro elemento, que é o seguinte, não era cabível a retenção, ok, isso os laudos de moléstia grave estão perfeitos para isso aí, efetivamente. Agora, a segunda questão é a seguinte, ele disse, eu paguei isento, eu paguei direitinho, só que eu, na verdade, eu recolhia o imposto na fonte como se não fosse isento. Tem uma diferença, e essa diferença é direito creditório minha. Ele não fez nenhuma prova de que o contribuinte recebeu isento. Nenhuma. Ele trouxe uma folha de pagamento, ok, Giovanni, essa era a base para ser isento. Mas isso foi pago com retenção de fonte do contribuinte, sim ou não? Não sei, entendeu? Não sei. Ele trouxe um monte de laudo de moléstia grave, uma planilha, não fez a mínima prova de que ele pagou isento realmente. Como é que eu vou dizer que tem direito creditório aqui? Se ele tivesse retido do contribuinte, você concorda que não tinha direito creditório nenhum para ele? Presidente, eu não estou concedendo o direito dele, não, presidente. Eu estou rebaixando a diligência. Mas a questão é a seguinte: a questão é se ele não deveria fazer uma mínima, se ele não deveria fazer uma mínima prova dessa alegação dele para poder abrir a diligência. É isso que eu estou discutindo. Essa prova de que o recurso foi pago isento não existe nos autos. É isso que estamos debatendo aqui. Eu penso, eu sempre coloco a seguinte situação: se eu fosse tentar provar que esse valor estava errado, o que eu ia provar? Primeira coisa, olha, eu paguei errado, ele recebeu limpo o meu participante, mas eu retive aqui, porque eu não vi que era para não pagar dele antes, entendeu? Mas ele recebeu limpo, então ele não pode pedir. Eu vou provar que esse direito creditório é meu, porque se eu retive, não é mais meu, porque aí quem assumiu o ônus foi o participante. Mas eu ia provar isso, claro. Como é que eu vou dizer assim? Não, eu paguei isento, ok. Eu tenho um direito, porque na verdade esse recurso aí eu recolhi. Mas se eu não paguei isento, sabe por que eu falo isso para vocês? Porque tem um monte de processo que o pessoa física está entrando aqui para pedir isso aí, bem comum, que ele foi retido de aposentadoria. Bem comum, tem vários na segunda sessão. Zé, do 491 a folha. Tá, obrigado, já achei. E aí eu não sei. É questão mais de prova, se ele não deveria ter feito uma prova adicional para eu poder converter em diligência. Essa que eu estou me batendo aqui, só isso. Estou dizendo que tenho, né, não tenho direito creditório, mas é que eu acho que pelo menos ele devia ter dito, olha, aqui, ó, realmente eu paguei tudo como está na planilha. Os contribuintes não receberam nenhum tipo de retenção de fonte. Aí eu falo, ok, então vamos ver. Porque no outro caso do Dr. Dornelis, o que acontece? Tem uma prova, que existia uma prova ali de devolução de recursos. Entendeu? Aí se diligenciou para ver, realmente foi devolvido. Presidente, as mesmas provas daqui foram lá. Foram as mesmas. Inclusive, o relatório, eu entrei no acordo, você pode estar no acordo, não estou no processo. Mas o acordo, ele faz menção às mesmas provas. As mesmas provas. Mas inclusive, eu até copiei. Eu vou até copiar aqui nesse meu voto, para mostrar que as provas que foram posidas lá são as mesmas de cá. É bom. Eu relatei aqui lá a mesma coisa. Mas a alegação de devolução... É só pegar aí, ó. É só pegar aí. Deixa eu pegar aqui o acordo. Mas a alegação de devolução não tem lá, daqui, né? Não existe aqui essa alegação de devolução. Devolver o dinheiro. É o mesmo recurso, presidente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se tivesse... Copiou e colou. Copiou e colou. Mesma coisa. Copiou e colou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que a gente tem já um início razoável de prova. Eu fico pensando, ele está dizendo, a recorrente diz, eu paguei sem retenção. Digamos, eu paguei 10 mil a fulano de tal sem retenção. Eu não fiz a retenção na fonte. O que eu paguei, 10 mil, é o valor líquido livre de retenção. E ele mostra lá valores que ele reteve indevidamente. Qual é a prova que a gente poderia exigir dele de que não efetuou a retenção nesses 10 mil? Que a folha de pagamento dele baixa aquele valor que ele está dizendo efetivamente e que ele disponibilizou esse recurso para o participante. Simples assim. Eu paguei 10 mil para o Joãozinho. O Joãozinho recebeu 10 mil. Está aqui, ó. Disponibilizado para o Joãozinho os 10 mil reais. E esses 10 mil era o que eu devia para o Joãozinho, segundo a minha contabilidade. Ele não recebeu 9.800 com retenção de fonte. Ele não provou nada disso. Mas ele disse que a minha folha... Ele disse assim, minha folha é 10 mil, Giovana. Só
Mas ele isso que eu colocou o tenho. livro razão, mas tem o livro razão. Tem o livro razão, tem a Mas folha, não ele tem faz um a pagamento questão do efetivo. João. Eu não tenho o pagamento dos 9.800. Isso dá uma grande diferença, porque se ele reteve e tal, não é ele que tem direito creditório. Tudo bem, eu pude ficar, mas aí todo caso, nesse caso, efetivamente, vai ter que se baixar para a Receita ver. Aqui, ó, ele reteve. presente. Sabe, a Receita vai ter que perguntar se ele reteve ou não do contribuinte e pedir uma Presente. disponibilidade financeira. Ó, eu estou com um acordo aberto, e é só para você comparar que é a mesma coisa. Para demonstrar alegações, apresentou sua peça os seguintes elementos. Estou lendo agora o acórdão que eu citei aí. Resumo geral de verba, relatório que detalha a composição da folha de pagamento por verba. Relatório de compensação por folha, discrimina por contribuinte as verbas de compensação que reduziram o valor do apagado do DARF. Razão da rubrica 21.31.01.01.00 e 21.11.08.0000. Estão assinados os lançamentos que compõem o DARF origem do crédito. Razão da rubrica 21.11.08.0000. Lançamento contábeis do recolhimento do DARF de outubro de 2000 a fevereiro de 2005. Esse período foi o período que ele fez as compensações. Realizado em 30 de 4 de 2006 e das compensações realizadas de janeiro de 2002 a janeiro de 2005 e 9 de 5 de 2006. Então, é a mesma coisa, a mesma coisa. Ele trouxe os mesmos... se ele não está fazendo prova cabal, ele trouxe os mesmos indícios de provas em recurso. No outro. Aqui a mesma coisa. Se você ler, são as mesmas provas que ele trouxe. Porque foi o período, esse período aí, o período que ele fez muita compensação. Ele podia ter pego um contribuinte. Olha, eu vou fazer uns exemplos aqui. Pega o contribuinte tal, para não ser exaustivo no recurso. Pega o contribuinte tal e mostrar o caso do contribuinte tal que não houve essa retenção. E a DCTF está errada. Ele não faz isso no recurso voluntário. Realmente fica difícil eu ver a liquidez desse débito. E quiçá o indício mesmo. Para mim fica difícil. Ele podia ter pego alguns exemplos. Eu não vou fazer tudo no recurso voluntário, porque o recurso voluntário é pequeno. Vou pegar 3, 4 contribuintes e vou mostrar aqui, claro, fazendo remissão às folhas onde estariam as provas, né, dessa não pagamento sem a retenção, mas ele não faz isso. Então, como é que eu vou visualizar uma liquidez desse pagamento? Muito difícil, realmente. Eu acho que já tem um início razoável de prova, que é o que a gente costuma pedir, e essa questão do pagamento, ele demonstrou a folha. Acho que dificilmente ele teria dificuldade de provar que pagou aquilo da folha que ele apresentou o livro razão. Eu acho que talvez a unidade de origem sentir necessidade de complementar a documentação, até porque ela dispõe o que a gente vai saber, o que vai tirar a prova de se realmente ele recebeu líquido ou não, é a declaração do imposto de renda do contribuinte. E essa quem tem a Receita Federal, não vai ser a recorrente. Então, assim, e a Receita Federal tem como fazer esse tipo de apuração especial, tanto que fez no processo lá com 593 CPFs. Pode fazer até com mais. Eu acho que tem um início razoável de prova. De repente, cada um aqui tem sua convicção, o outro acha que não deve complementar, ele poderia ter trazido mais coisa. Enfim, eu estou pronta para votar, assim, para mim está a causa madura. Eu também estou pronto para votar. Posso proferir o voto, então? Meu? Tem algum debate adicional, pessoal? Vocês queiram fazer? Então, deixa eu ver uma coisinha aqui. Verdade. Você sabe o que tem de razão aqui? Tem o razão FOPAG. É o que tem o razão que ele trouxe aqui. Qual a página do acórdão mesmo, Eduardo? O acórdão RJ? Sim.
É um consolidado aqui 491. mostrando o total. É esse, né, do elemento contábil, o único que tem aquele razão da folha total, né? Que tem uma linha escrito focar, no volume 2, né? Esse aqui é o elemento contábil que ele trouxe. Não tem nem o lançamento com base na planilha, não. Ele pega o total da planilha e lança numa linha do razão. Então, pessoal, vou colher os votos, tá? Podemos? Todo mundo pronto para votar. Então, a doutora Dornelas propôs a conversão em diligência. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Presidente, eu vou abrir divergência, porque no caso presente, eu não visualizo um cálculo da liquidez do crédito, daquilo que ele quer como crédito, nem a título exemplificativo. Além do que, adicione as suas observações aí quanto à comprovação do pagamento específico. Então, eu abro divergência para negar provimento. Ainda tem esse problema realmente de estar meio bagunçado. De prova, desculpa dizer, mas tá bom, doutor Lucas, venda? Agora vocês não estão mais me ouvindo. Agora sim, presidente. Posso seguir? Pode seguir. Acompanho o relator. Doutor Lucas também acompanha o relator, doutor Rafael. Presidente, eu acompanho a divergência de Lisandro. Eu estou com recurso aberto aqui e também não encontro uma indicação aqui do direito creditório que ele faz jus. Acompanho a divergência. Divergência, doutora Mauritânia. Eu acompanho o relator, presidente. Bárbara. Eu também vou acompanhar o relator, porque eu acho que na DRJ ele fala que ele não tinha juntado escrituração contábil fiscal, bem ou mal, no recurso ele junta essa documentação que ele entende que já seria suficiente para demonstrar, então eu acho que há um início, né, uma tentativa de demonstrar o crédito e valeria a pena baixar em diligência. Então, eu também vou votar com a divergência. Na verdade, eu até admito que esse é um caso aqui em que eu tive que valorar a prova, mas eu acho que, na verdade, eu não me sinto seguro de baixar em diligência esse processo para ele complementar a prova, sendo que a primeira coisa que eu provaria, assim, no meu bom senso, seria de que eu não retire isso do contribuinte. Porque a primeira coisa que vem na cabeça de alguém quando pensa isso é: tudo bem, você reteve ou não reteve do participante? É a primeira pergunta que vem. Ele não se esforçou em fazer isso e também tem esse problema aí. Na verdade, essa questão de demonstração do direito creditório efetivo, de cruzar as informações e estar clara, que eu já rejeitei vários recursos por isso, de não ter se desencumbido a contento de provar realmente que esse direito creditório, que aqui é complexo, eu sei que eles são grandes, mas ele nem se desencumbiu um pouco desse ônus, então eu também voto com a divergência, mas venceu por maioria de votos, converteu o julgamento de direitos dos votos dos votos do relator, ficaram vencidos os conselheiros Lisandro, Rafael e Heitor, que votavam por negar provimento ao recurso. Pessoal, agora então nós vamos para o 41. Vou botar o resultado do 40 aqui para notar quem ficou vencido. Depois esquece. Conversão em diligência. Vencidos. Heitor, Rafael, esse processo aqui, acho que a gente vai voltar àquela discussão de questão de débito, se pode ser ou não. Eu não estou ouvindo. Eu vou tentar reiniciar, então. Eu já volto. Que, na verdade, eu já troquei o microfone, então não é o microfone, deve ser a rede mesmo. Eu vou tentar dar uma reinicializada aqui. Pode fazer um intervalo, presidente?
Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e depois a gente... Ô, presidente, deixa eu perguntar, Heitor, você está usando o áudio do notebook, o ambiente do notebook? Não tá... eu já troquei, já tirei do áudio do microfone para o notebook, não resolveu. Então, provavelmente é a rede. Vou tentar até mudar de rede e fazer e reinicializar. E está com um problema assim, só porque meu processo caiu também, então deve ser a minha rede aqui. Vou tentar reinicializar aqui agora. Tá bom. Então a gente volta aqui em minutos. A gente volta para 4h30, 14 minutinhos. Tá bom. Vou parar a gravação, né? Pedir para... Para a gravação. Tainá, pode interromper 15 minutinhos. Eu vou tentar resolver meu áudio aqui, que está ruim.